Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho mostrar para vocês a minha última coleção, essa coleção aqui, né, que é a coleção de língua portuguesa, não só portuguesa, mas de língua, de estrutura de linguagem, de linguística, um pouco de linguística, gramática não tem quase nada, eu até explico por quê, e tem alguma coisa de argumentação, estilo, análise de texto, tá? Então, confira. Bem, agora vamos ver na minha última coleção. Agora eu tô falando de língua portuguesa. Vocês vão ver que eu não tenho muita coisa de gramática. Eu acredito que gramática, se você tiver um bom manual, já tá bom. O resto, eu me preocupo mais com obras que ajudam a entender a língua, né? Obras voltadas para a linguística e para produção de texto, que é o que eu gosto mais. Minha formação não é normativa, o que quer dizer que eu não me fixo muito em regras gramaticais, sabe? E sim em produção de texto, na constituição da linguagem, aquisição de linguagem e tudo mais. A gramática em si não é suficiente para a gente escrever bem. Na verdade, a gramática é um meio, não é um fim em si mesmo. Então, ficar pontuando todo o ensino da língua portuguesa em gramática não faz ninguém escrever bem, né? Principalmente porque a norma muda. Muda sempre. Várias reformas e tudo mais. E se você, na verdade, adquirir conhecimento sintático, linguístico, habilidades textuais, a mudança da norma não impacta tanto. Você vai lá, consulta e pronto. E se você ler muito, escrever muito, você vai absorvendo, assimilando essas mudanças sem perceber, porque você vai precisar escrever, vai ler e vai gravar. Então, assim, a gramática, para mim, não é um fim em si mesmo, é um meio. É um meio para a produção de texto e para a compreensão de texto. Por isso que vocês vão ver que eu não tenho muita coisa de gramática, mas tenho muita coisa sobre produção de texto. Então, bora lá, um a um. Então, aqui eu tenho... Falei que não tem muita coisa, mas começo mostrando o que eu tenho sobre gramática. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Celso Cunha e Lindley Sintra, né? De acordo com a nova regra lá a nova ortografia. Eu já dei curso de redação e as pessoas chegavam e queriam aprender as novas regras. Eu falei, nossa, você não precisa fazer um curso de redação para isso. Compre um manual, então até mesmo o Google te ensina a ter aqueles programinhas que você coloca a palavra como era antigamente, como tem que ser de acordo com o novo acordo ortográfico. Você tem que aprender a interpretar texto, a produzir texto, né? Sem grandes sofrimentos. Bom, e aqui, Estilística da Língua Portuguesa, de Rodrigues Lapa. M. Rodrigues Lapa. Que é sobre estilo, né? Gramática secundária da língua portuguesa. Isso aqui era para um estudo, acho que eu comprei na época da faculdade. E era para um estudo da língua que eu estava fazendo. M. Said Ali. Aqui, agora eu vou mostrar alguns livros. Aqui não tem muita ordem não, viu, de assunto. Vou mostrar alguns livros que são voltados para análise de texto. Análise de texto, de textos de comunicação, do Dominique Manguenot. Esse autor francês, ele é muito usado na Faculdade de Letras da USP, na parte lá de português. Eu li isso aqui, precisei usar, não lembro bem mais. Aqui já é mais voltado para comunicação. O livro tá meio... Luciano Guimarães. As cores na mídia, a organização da cor, informação no jornalismo. Aqui são estudos sobre o uso da cor, né, as estratégias, acho que mais voltado até para propaganda. Esse aqui na mesma linha. Imagem, cognição, semiótica e mídia, da Lúcia Santaella, do Winfried Noth. Não sei se é assim que fala. Eu li esses livros para alguma coisa específica que eu estava fazendo, mas não lembro, algum trabalho específico. Análise de textos orais, do Dino Preti, a organização dele. Há um projeto, esse do NURC, é o núcleo de... Esqueci o que significa. É o núcleo lá da USP. E esse Dino Preti, quando ele... Agora ele é aposentado, nem sei se ainda é vivo, mas ele tinha um núcleo de estudos orais. Não sei se foi o próprio núcleo que criou aquela forma bem marcada de transcrição, que
que você marca as pausas, marca tudo, ou se eles se já existiam e eles usavam muitos recursos. Só sei que nesse núcleo você aprende a fazer transcrição de entrevistas de uma maneira diferente, muito mais marcada, e a análise fica muito mais rica. Você pontua a pausa, você pontua a gagueira, você marca todas essas coisas, fica muito fácil analisar textos. Eu fiz um trabalho utilizando esse recurso, foi muito bom. Aqui mais um do Dino Prete, Sociolinguística, os níveis da fala. Um estudo sociolinguístico do diálogo literário. Como eu falei para vocês, eu tenho mais coisas voltadas para isso, e não para normas gramaticais. E aqui eu vou mostrar alguns sobre argumentação. Adoro argumentação, já fiz apostila sobre argumentação. A arte de argumentar, usei bastante na apostila que eu fiz. E a Bíblia da argumentação seria este aqui. Tratado da Argumentação, a Nova Retórica, do Chaim Perryman e do Lucio Obrecht, não sei se é assim que pronuncia esse nome. Mas esse aqui é um livro básico para quem quer estudar argumentação. Ele é uma das principais obras, ele é clássico, né? Bibliografia básica, este aqui. Aqui da Ingedor Vilaça Koch, não sei a origem do sobrenome. Argumentação e linguagem também, usei tudo isso que eu tenho sobre argumentação. Essa acho que era uma professora lá da USP também. A construção do argumento, esse aqui também eu achei muito bom, porque na apostila que eu fiz, eu mostrei os argumentos e como contra-argumentar, né? E eu gostei bastante desse. Aqui a argumentação, usei todos, né? Já falei. Argumentação na comunicação, do Philippe Breton. E agora, eu não sei exatamente o que tem em cada um mais, eu sei que eu li todos e eu gostei, né? Aqui um livro que eu não li, do Schopenhauer, A Arte de Escrever. Esse eu comprei, achei que fosse ler rapidamente, mas não li. Aqui do Teixeira Coelho Neto, Semiótica, Informação e Comunicação. Eu acho que desse eu li trechos, não lembro mais. Otávio Paz, Conjunções e Disjunções. Eu li também, usei bastante em algum momento da vida. Do Cassirer, Linguagem e Mito. Eu acho que eu li também, não sei se li tudo. Aqui um livro que eu usei muito no meu mestrado, no meu doutorado, Teoria da Interpretação, do Paul Ricoeur. É francês. Li tanto que quando eu fui para a França para fazer meu doutorado, eu comprei esses dois livros dele e eu usei muito este aqui, que é do Texto à Ação, Ensaios de Hermenêutica. Muito bom esse cara. Tá lá citado na minha tese. E aqui o Conflito de Interpretações. Esse é o primeiro volume de Ensaios de Hermenêutica. Esse aqui que eu mostrei é o segundo, né? Sobre interpretação de texto. Acho que existe em português tradução, viu? Eu só comprei lá porque lá estava mais barato. E agora, antes de mostrar o livro, eu vou mostrar um filme, que é esse aqui. O Enigma de Caspar Hauser, do Herzog. Esse filme deve ter na internet, procurem lá. Por que eu estou mostrando esse filme antes? Este filme trata de um caso verídico, de um rapaz que ele cresceu num porão. Então, ele não sabia se comunicar, não sabia falar. Ele cresceu no porão e depois de muito tempo, ele foi inserido, acho que descobriram ele, não lembro mais, ele foi inserido na sociedade. E aí, como foi adquirir cultura e linguagem? Nossa, é uma história tocante. Mostrei esse por quê? Porque eu quero falar deste. Caspar Hauser, ou A Fabricação da Realidade, que é do Isidoro Blickenstein, que também era um professor lá da FEFELESH, da USP. E ele analisa a aquisição de linguagem, toda a questão linguística do Caspar Hauser, ali daquela história, nesta obra. Eu li esse livro, mas eu tenho que reler, porque quando eu li, eu nem tinha feito linguística, nem tinha estudado linguística, tinha estudado nada disso, e não sei se eu entendi. Eu achei que eu tinha entendido, mas depois que eu estudei um pouco de linguística, eu acho que eu não tenho que revisitar a obra. Linguística e Comunicação, do Jacobson. Este é um dos livros básicos sobre linguística. Esse Jacobson, eu já falei dele aqui quando falei da geração que esbanjou seus poetas, quando ele faz um discurso a partir da morte do Mayakovsky. Círio Pocente, que é um outro autor bem
falado no âmbito acadêmico, porque não ensinar gramática na escola. Tá vendo? Vocês veem minha implicância com gramática. Gente, não é que a gramática seja alguma coisa ruim, não. Ela é necessária, só que ela não pode ser entendida como um fim em si mesma. Ela está a serviço da produção textual, seja essa produção escrita, seja a produção oral, mas ela está a serviço do texto. É esse o meu entendimento. Estrutura da língua portuguesa, do Matoso Câmara. O Matoso Câmara é um dos grandes estudiosos da nossa língua, né? Muita coisa sobre regras de português, entendimento sobre a língua, a gente ainda tem ele como fonte, apesar de antigo. Aqui, ó, mais um dele. História e estrutura da língua portuguesa. E quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de sintaxe. Isso interessa mais, ao meu ver, do que gramática, a gramática, normas, né? Ortografia. E Machado de Assis, por exemplo, na época de Machado de Assis não havia normas ortográficas para o português, não havia nada nesse sentido. Aliás, foi ele que criou a Academia Brasileira de Letras, né? E ele escrevia muito bem, ele tem textos ótimos sobre a língua, inclusive. E por quê? Porque naquela época o estudo se dava da sintaxe. Era a sintaxe que importava, e é a sintaxe que mais importa mesmo, né? Tanto é que são obras aqui que valem até hoje do Matoso Câmara e é coisa antiga. Se fosse um livro de ortografia, de gramática, como a gente conhece hoje, eles estariam obsoletos se publicado nessa época, porque a gente já tem novas regras. Não sei se eu me fiz clara. História Social da Linguagem, do Peter Burke e Ray Porter. Acho que eu não li. Esse Peter Burke é aquele historiador que eu falei, que ele faz sempre histórias sociais. Eu adoro histórias sociais das coisas. Eu acho que eu não li aquele ainda. A língua que falamos, português, história, variação e discurso, do Luiz Antônio da Silva. Acho que ele também era lá do FEFELESH. E aqui é numa perspectiva linguística. Quando você estuda variação de linguística, história, você está numa perspectiva linguística. Linguística, ela se atém às variações, a evolução histórica, geográfica, as influências geográficas da aquisição da linguagem e da realização da fala, que é o que eu gosto mais. História da língua portuguesa, do Paul Tissier. Eu gostei, porque aqui ele nem é brasileiro, não. História da língua portuguesa, acho que ele é francês, mas ele faz um estudo, assim, desde os primórdios, as origens, sabe, das línguas românicas, essas coisas, até chegar ao português. É exatamente isso, ó. Do latim os primeiros textos em galego-português, ó, tá vendo? Século XIII, Idade Média, o português europeu, tarará. Aqui, livros básicos para o curso de letras da USP, da Thaís Cristófaro Silva, Fonética e Fonologia do Português. Sabe que eu passei a amar fonética, não fazia ideia de que eu ia gostar tanto. Gosto principalmente por conta de poema, né? Aliás, vou fazer vídeos sobre poema, me aguardem. E eu vou falar da importância da fonética para você interpretar poema. Mas eu vou pensar bem para fazer um vídeo fácil sobre isso. Aguardem. Esses dois livros também são básicos. Eu estudei esse aqui e esses aqui também, que eles são básicos. São de professores lá da USP. Tive aula com quase todos eles. E eles fazem parte da bibliografia básica do ciclo básico. Pelo menos fazia quando eu estudei, né? Deve fazer ainda, porque não faz muito tempo que eu concluí letras. Introdução à Linguística, Objetos Teóricos e Princípios de Análise. Ó. Estudei os dois. Aqui são livros básicos para você começar a se inserir neste mundo. Aqui eu tenho dois em outros idiomas. 100 fichas para compreender linguística, mas está em francês. Eu vi alguma coisa que eu ganhei, Isso aqui é em inglês, sobre sintaxe também de inglês. E como eu ganhei esse livro depois de ter estudado inglês, esse aqui eu não li. Aqui, a dissertação, Teoria e Prática, do Anielo de Carvalho Pacheco. É um livrinho super básico, super fininho, super fácil. Aqui, Linguística e Estilo, do Niels Eric... gente, não sei falar esse nome. Enquist, John Spencer, Michael J. Gregory. Esse aqui eu devo ter. Eu comprei esses livros para a apostila que eu estava fazendo, que era de redação e argumentação. As Astúcias da Enunciação, as Categorias de Pessoa, Espaço e Tempo, do José Luiz Feurin. Este livro é super famoso, é super básico para
interpretação de textos. Esse eu li. Ele é básico para coisa. O Dizer e o Dito, do Oswald Ducrot. Esse aqui é sobre análise também, análise de texto. Eu li alguma coisa. Xeretando a Linguagem, francês. É de umas professoras. Ó, Adriana Zavalha foi professora minha. Maria Cristina Pereira da Silva. Não, essas eu não conheço. A Zavalha, eu tive aula com ela. Ela é especialista em tradução de francês. Aqui temos um livro bem conhecido até, Comunicação em Prosa Moderna. Esse eu ganhei, do Otton Garcia, M. Garcia. Esse aqui é um livro importante, eu acho que já li até. Aqui, O Significado Dessignificado, um estudo da influência da linguagem sobre o pensamento e sobre a ciência do simbolismo. Isso também é sobre interpretação, isso aqui é bem interessante. Eu lembro que eu acho que li partes dele. Percepção e informação. Esse aqui eu li alguma coisa. Acho que isso aqui nem é para essa área, viu, de linguística, mas é mais de psicologia, estaria na parte de sociologia, psicologia, sei lá. E aqui o famoso, né, livro básico para qualquer livro de linguística, é do Ferdinand Saussure. Curso de Linguística Geral. É óbvio que eu tive que ler, né? Não preciso nem falar. Que a gente aprende mais sobre significado. É aqui um livro também muito famoso para a linguística, que é Preconceito Linguístico, do Carlos Banho, que ele fala que o preconceito linguístico é um braço do preconceito social, né? A gente tem preconceito com os nordestinos e, de modo geral, então a gente vai ter preconceito com a fala deles. Então a gente ri quando eles falam oito, mas a gente fala tia, né? E do ponto de vista gramatical, é o mesmo tipo de vício, digamos assim, entre aspas, né? Você coloca um T depois do H, só que a gente acha tia, dia, como a gente fala aqui no sul, sudeste, sul não, sudeste. A gente acha normal, né? Entre aspas, normal, só que aí quando eles falam oito, a gente tira o barato. Ele fala de coisas desse tipo. E aqui eu acabei não mostrando jornalismo e literatura. A Sedução da Palavra, Gustavo de Castro e Alex Galeno. Não li este. Aqui, porque as comunicações e as artes estão convergindo, da Lúcia Santaella. Eu lembro que eu fui no lançamento desse livro. Deixa eu ver se eu tenho autografado. Não tem. Eu fui no lançamento desse livro, ó. Tem autografado. Foi em 2005. E eu li. Aqui um de mini gramática, do Douglas Tufano. E aqui, uma série de livrozinhos daquela coleção da Ática, que são muito interessantes, muito bons até. Ó, Lígia Chiappini Moraes Leite, O Foco Narrativo. Linguagem e Persuasão, do Citelli, já usei esse livro também, acho que tese e tudo mais. Subordinação e Coordenação, Flávia de Barros Carone. Usei esse livro para a apostila que eu estava fazendo. Leonor Lopes Fávero, Coesão e Coerência Textuais. Eu adoro essa coleção. Elisa Guimarães, Articulação do Texto, né? Para ajudar na produção de texto. Mais um do Matoso Câmara, Contribuição à Estilística Portuguesa. Aqui é um em francês, sobre estilística também. Isso para vocês verem que eu gosto mesmo de texto, né? Não de gramática. Rodolfo Hilari e João Vanderlei Geraldi, Semântica. A Linguagem Portuguesa no Mundo, do Silvio Elia. Vai mais naquela linha histórica. Lucrécia D'Alessio Ferrara, Leituras Sem Palavras. Desse eu não lembro bem o conteúdo. Mais um do Fiorin. Linguagem e Ideologia. Esses livrinhos são muito bons, viu? Samira Chalup, Funções da Linguagem, também usei isso. Eu comprei um monte desses para fazer as apostilas que eu falei. Então é isso, acho que aqui eu termino. Além desses livros, né? Claro que eu tenho muitos dicionários, né? De língua portuguesa, de francês, de inglês, de espanhol, mas isso aí acho que
Não carece mostrar. Viram? Espero que tenham gostado. Essa foi minha última prateleira para mostrar para vocês. Acho que todo o resto vocês já viram. Só ficou alguma coisinha ali de livros de arte, mas esse eu não vou mostrar não. Acho que não tem interesse. Também não é muita coisa. E os dicionários, que também, né? Não há muito que mostrar em dicionário, tá bom? Então, finalizo o meu bookshelf tour, né? Já mostrei quase tudo do meu acervo para vocês. Agora vamos ver, vamos deixar passar um tempo, né, para eu adquirir outras coisas, me desfazer do que eu tenho, vou esperar mudar um pouco aqui a minha coleção para eu mostrar de novo para vocês, tá bom? Muito obrigada por terem acompanhado, né, todo livro por livro de toda a minha coleção. Obrigada pela paciência. Não se esqueça de curtir o vídeo. Beijos. Tchau, tchau.